O tema de privatização dos Correios voltou a ser pauta do Congresso. Uma das questões levantadas pela oposição é a privatização, que vai acabar com as entregas de correspondências em pequenas cidades e com os programas sociais que usam os Correios como único meio de enviar e receber seus produtos. Será que a proposta de privatização irá trazer significativas melhoras ao setor? Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Antônio Wroblewski, que ele é engenheiro. Bom dia, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, Laís, de estar aqui com vocês e deve estar na fria Blumenau de hoje de manhã, não? Exatamente, 9 graus, Antônio. Eu espero ter falado o seu sobrenome certo. Se eu não falei, me perdoe. Quase isso, é só Wroblewski. Opa, eu vou treinar então para a próxima. Então, Antônio, será que essa proposta de privatização irá trazer melhoras ao setor? Bom, primeiro, eu não tenho a menor dúvida que irá trazer. Por algumas razões que a gente pode falar daqui a pouco, mas a principal coisa no processo de privatização dos Correios, que na minha opinião vai ser o maior processo e o mais benéfico dos processos, se bem conduzido antes, durante e depois, para que nós não tenhamos a experiência que aconteceu na Argentina, quando os Correios foram privatizados. Quem assumiu o Correio foi o Grupo Macri, e aí deu no que deu, sabe? Todo tipo de acusação, lavagem de dinheiro, ou seja, nós temos que fazer o processo inverso ao processo argentino. Nós temos que fazer o processo que fez a Alemanha e que fizeram alguns países que nós podemos nos comparar a eles nesse processo. Certo. Os Correios são responsáveis, Antônio, por cerca de 80% das operações, né, de e-commerce, e desenhar o modelo aí de privatização da estrutura de forma técnica e não política é um caminho para melhorar todo esse sistema? Sem sombra de dúvida. Os Correios, hoje, na verdade, são ou é a maior empresa de logística do Brasil, a que tem a maior capilaridade, atinge quase todas as cidades brasileiras. Nós temos 5.500, 5.600 cidades no Brasil. Os Correios, eles têm, como você disse no início, ele tem a função social, que não é a carta só. A carta é uma função social que está acabando, mas os Correios estão em cidades onde não existe banco, não existe nada, e ele faz essa função. Então, eu sempre acredito em uma coisa. Primeiro, quando você vai fazer a privatização, você escreve o projeto. Para mim, não existe privatizar metade ou privatizar 80%, deixar 20% na mão do governo, como defendem algumas pessoas, algumas da oposição. Certo. Porque se você escrever um bom acordo de acionistas de quem está vendendo para a parte compradora, com certeza há que se respeitar tudo aquilo que nós queremos que o Correio preserve. Eu digo mais, quem comprar os Correios vai estar comprando num momento de rampa alta, ou seja, o mercado de e-commerce está crescendo, continuará crescendo pelos próximos 10 anos nesse país. Portanto, ele não está comprando algo que está parado ou com faturamento represado ou coisa parecida. Ele está comprando uma verdadeira mina de ouro. Certo. E quem opera isso já sabe disso. Quem opera logística no Brasil sabe disso. Certo. E você falou uma coisa que é verdadeira. 80% da última milha, que é a entrega final na casa, é feita pelos Correios hoje. A privatização, então, irá melhorar as estruturas do serviço, mantendo as operações nas cidades onde estão hoje. Na prática, Antônio, para o usuário, né? A Laide quer mandar uma encomenda ou quer receber. O que muda nisso? Olha, pode mudar uma porção de coisas. Mas hoje, como a Laide quer mandar algo, o que ela faz? Ou ela vai até uma agência dos Correios, dependendo do algo que ela tenha que mandar,
isso limitado a um tamanho, limitado a um peso, ou coisa parecida, ou ela chama uma das empresas privadas no Brasil que coleta, etiqueta e que entrega. Só que essa mesma empresa, na maioria das vezes, ele leva até um armazém central, desse armazém sai para uma cidade, e essa última milha na cidade ou é feita pelos Correios, a última milha, quando eu chamo, é a entrega na sua casa, ou é feito por iniciativas privadas que você vê muito hoje aqui em São Paulo. Então, o que vai melhorar para a Thaís, o que eu acho, que eu acho que é fundamental para nós todos brasileiros. Vamos colocar mais a empresa que fizer isso vai ter o compromisso de colocar mais tecnologia. O Correio agora está implementando uma parte do que nós chamamos de RFID, que é um código de barras, né? Leitor de código de barras, que a iniciativa privada já implementou no Brasil há mais de 5 anos. Então, os Correios têm uma oportunidade, para os Correios, há uma oportunidade monstruosa de você fazer updates tecnológicos e aí você atender melhor o seu cliente, inclusive diminuindo os prazos de entrega. Certo. Antônio, eu fiz uma breve apresentação sua, né, como engenheiro, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais aí da sua experiência como profissional, né, e atuante nessa área também de logística internacional e correio expresso. Conta para nós um pouquinho desse seu currículo extenso, né, de forma bem resumida aí para nós, e por que o senhor foi convidado para fazer essa entrevista. Bom, eu sou engenheiro por formação, eu fiz um MBA na New York University, NYU, eu fui transferido para lá, isso na década de 80, e acabei aproveitando essa transferência, foi a Singer que me transferiu e fazendo um MBA lá. Nos últimos 30 anos, eu assumi cargos de primeira posição no Brasil, tanto na Hertz como na DHL e na Ryder, que eu fui presidente da Ryder durante 12 anos. A Ryder é uma das maiores empresas do mundo de logística, é uma empresa de 8 bilhões de dólares de receita. E nos últimos anos, a partir de 2009, 2008, 2009, eu montei a minha própria empresa. Eu tenho investimento numa empresa chamada Pathfind, que é uma empresa de soluções em software para logística. E eu sou conselheiro de uma empresa chamada BBM, que inclusive estamos presentes aí em Santa Catarina, que é uma empresa chamada end-to-end, né? Atinge de ponta a ponta da logística. É isso, eu tenho mais de 30 anos atuando em logística, gosto de logística e acho que a logística, na verdade, todas as empresas são no fundo, na essência delas, elas são empresas de logística. Se você olhar a Amazon, Magalu, Via e assim por diante, são empresas de logística. O que elas fazem bem feito é entregar com qualidade tudo aquilo que elas se pretendem fazer. Certo, Antônio, obrigada aí pelo breve, eu digo breve, né, porque o currículo é bem extenso e até eu, no início, resumi bastante ali, deixando só como engenheiro. Que bom que o senhor se apresentou. E continuando aqui, é necessário fazer um acordo de governanças, por exemplo, em que certos pontos não possam ser mudados com essa privatização? Esse é o acordo acionista que eu falo. Primeiro, eu concordo com o que você disse no início. Nós temos que ter uma posição empresarial, de empreendedorismo, não uma posição política. A posição política é a privatização, o ato de privatização. A partir daí, a empresa que assumir, ou as empresas, porque pode ser que não existe uma empresa com capacidade de assumir, capacidades financeiras, não técnicas, de assumir toda a gestão dos Correios, mas em privatizações e em M&A, você tem uma operação que se chama Club Deal, que você junta 2 ou 3 ou 4 empresas, cria um veículo e esse veículo
assumiria os Correios. Uhum. Essa é uma das possibilidades, porque os Correios são, na minha opinião, com certeza, a única empresa no Brasil que é multimodal. Em outras palavras, ela opera rodoviário, ela opera ferroviário, ela opera aéreo e ela opera marítimo. Então, a empresa que vai assumir isso, ela tem que ter essa expertise. Uhum. Ponto 2. Existe uma preocupação grande e os Correios têm 100 mil funcionários e o que aconteceria com eles no dia seguinte? Ponto 1. Isso faz parte do acordo de acionista. 2. Funcionários de logística é carência. Ele faz parte de um grupo de empregados que no Brasil nós temos carência. Então, se fosse empregado dos Correios, eu não estaria preocupado com isso. E ponto 3, porque uma parte dos Correios já é CLT. Isso aconteceu há um tempo atrás. Então, eu acredito na melhoria do serviço, na melhoria para os funcionários, e acredito, eu acho que isso aí, eu não sei se eu sou voz única, mas eu acredito que haverá um crescimento no número de funcionários a partir do momento que uma iniciativa privada coloque dinheiro e coloque um plano estratégico de crescimento nesse país. E há um espaço muito grande. Antônio, também vem de encontro aí a eficácia, né, e eficiência do atendimento continuar bom ou até melhorar, né? Eu diria para você que o atendimento ele tem que melhorar, porque quando você vai para regras de mercado, a gente tem uma dificuldade hoje com os Correios. Os Correios, quando você manda, todos nós já devemos ter usado esse serviço, um SEDEX, você tem um sistema de rastreamento de segunda linha, ruim, e você tem um detalhe, é difícil falar com os Correios. Qualquer dos grandes operadores no Brasil, e aí eu vou citar Mercado Livre, Amazon, Via Varejo e assim por diante, se você tiver um problema, você faz um comunicado via central de atendimento e se não houver resposta, você tem um saque para falar. Então, com certeza o serviço vai melhorar, porque isso é condição sine qua non, você tratar bem o seu consumidor. Só assim você cresce. Certo. E deixa eu lembrar só uma coisinha. Só no e-commerce, em 2019, o e-commerce faturava no Brasil perto de 90 bilhões. Em 2020, ele pulou para 160 bilhões. Esse ano, ele deve quebrar a barreira dos 300 bilhões. Claro que tem uma função pandemia, mas claro que também tem uma função de aprendizado do consumidor para usar o serviço. Então, é nesse mercado que o Correio se insere. É nesse mercado que ele vai crescer muito forte. E ele tem outras vantagens que ele pode explorar facilmente nesse projeto. Certo. Antônio, muito obrigada pela sua participação conosco, para falar um pouquinho aí da privatização, né, dos Correios e pelas informações que você nos trouxe. Vamos falar mais sobre esse assunto ainda nos próximos dias, nas próximas semanas, não é? Muito obrigada aí pela sua disponibilidade conosco. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. Muito obrigada.